Muito bom dia, pessoal, seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro, documentando o dia a dia rural. E hoje a gente tá de vídeo novo, pessoal. Assista o vídeo até o final que vai ter alguns abraços aí, ó. Um grande abraço é o nosso amigo Ricardo aí, trabalhava na financeira Top One, né? Assistindo a gente no canal aí. E na sequência a gente vai falar de mais inscritos aí, pessoal. Olha só, hoje tá uma neblina. Olha como é que tá os pinheiros ali, ó. A gente tá saindo fazer um vídeo aí, olha só. Debaixo de neblina, pessoal. Deus abençoe a todos. Todos vocês que estão assistindo, os inscritos, quem tá comentando, quem tá compartilhando aí. Que Deus enche vocês aí de bênçãos, pessoal. Vamos pegar a estrada, hein? Fica no canal. Daqui a pouco a gente vai pro vídeo. Simples e campeiro, gente. Aqui é desse jeito. Estrada de roça desse jeito, né, pessoal? Olha só, é poeira, é buraco. Estamos saindo aqui de Quitandinha, pessoal. E a gente vai aí para o sentido Contenda, estado do Paraná também. Olha só como é que tá o dia hoje. Um abraço aí a dona Ivanir, ao Paulo, ao Douglas, ao Ian, inscritos no canal aí. E daqui a pouco a gente vai falar mais alguns nomes aí, pessoal. Então assista o vídeo até o final, que hoje vale a pena, hein? Hoje tem novidade aí no canal Simples e Campeiro. Estamos passando pela igreja católica, aqui igreja de Lagoa Verde, né? Mas lembrando que hoje a gente vai sentido Contenda, pessoal. Olha só. Passando em frente à academia Movimento Corporal, pessoal. Abraço aí ao pessoal da academia Movimento Corporal aqui, olha só. Quem disse que na roça não tem academia? Olha só. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos, pessoal. Estradinha boa com a barbaridade, né? Desse jeito. No vídeo anterior, pessoal, a gente perguntou qual era o nome da raça do cavalo do nosso amigo Alain. A gente vai colocar aqui a resposta aí dessa charada aí. Quem conhece de cavalo, né, que tem aí um cavalo com a pelagem diferente, né, como a gente mostrou no vídeo anterior. Então fica aí a resposta. Vou colocar agora para vocês verem aí a resposta do vídeo anterior, a raça do cavalo do nosso amigo Alain. E para quem adivinhou, pessoal, o cavalo aí que a gente comentou do Alain, o nome dessa raça é raça Appaloosa. Olha só, aí é um bagual. Ô, de casa! Achei um homem tomando mate aí. Tudo jóia, Felipe? Bom dia, como é que tudo tá? bom? E você, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o Felipe vai acompanhar a gente no caminho aí pra Contenda, né? E vai falar aí também o nome dos novos inscritos do canal, que a gente vai mandar um abraço aí no vídeo. Então fica no vídeo, pessoal, que daqui a pouco tem coisa nova no pedaço. Simples e campeiro aqui, é desse jeito. Bora lá, então. Vamos lá. Pessoal, como prometido, a gente vai mandar um abraço aí aos novos inscritos do canal Simples e Campeiro. Quais são os nomes, Felipe? Cecília, Ivanir, Rômulo, Paulo, família Moura, Douglas, Ivan, Lourdes, Eliseu Colasso, Jaque Bueno, Ivana Miller, Francisco Assis, Eliel Correia, pai e filha, Kaique Cardoso, José de Faria, Milton, Gilmar de Paula, Michael Felipe, Eric Cordeiro, Custódio Santana, Gabi, Francisco de Lima, João Paulo Carvalho, Lilian, Cristina, Vinícius, Fernando, Elis Ribas, Sérgio Pinheiro, Janaína Andrade, Michael Felipe, Wagner Kais, João, Fábio, Eliezer, Romário, Cristina, Luciane Martins, Maria Meire, José Felipe. Olha só, gente, quanta gente, mais de 100, né, Felipe? Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, ó. Bruno Figura, Noelme Oliveira, Fábio Joaquim, Ademir, José Santos. Vamos lá, acho que Regina Sobota, Dulce da Rosa, Silvana, José Luiz, Osvaldo Alves, Manuela,
Bruno Figura, Gustavo, Felipe, Isaías, William, Romulo da Rocha. Olha só, gente, um abraço a vocês, novos inscritos aí, hein, pessoal. Deus abençoe a todos aí. E, pessoal, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha, comenta com a sua família, né? Comenta com seus amigos de trabalho, né? E nos comentários dos vídeos, pessoal, pode colocar o nome, que a gente manda um abraço aí no próximo vídeo, tá? Canal Simples e Campeiro. Olha só a neblina, gente. Aqui é desse jeito. Vamos que vamos. Seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro, pessoal. Olha só, estamos aqui em Contenda, Paraná. E a gente vai falar com um homem que, olha, é a cara do lugar, hein? E do canal também. Ô, de casa! Mas olha só, achei o homem mexendo com o cavalo. Olha só, gente. Bom dia, seu Mauri. Como é que tá o senhor? Bom dia, tudo bem? bem? Tudo jóia? Bom. Prazer aí conhecer o senhor. Conta pro pessoal do canal qual que é o nome completo do senhor. É João Amauri Carvalho dos Anjos. Olha só, João Nome Amauri comprido, Carvalho. barbaridade. Mas os nomes de antigamente era bem comprido, né? Pois é. Eles colocavam o nome da família do avô, do bisavô, dos dois lados, né? Exatamente. Olha só. Mas muitos me chamam de Amauri do Doca, porque o meu pai era Pedro Carvalho dos Anjos, mas era conhecido por Doca. Olha só. Então, apelido pega muito, né? Então, Aham. às vezes ainda me chamam, até hoje me chamam de Doquinha. Alguns me chamam de Doquinha por ser filho do Doca. Aham. Mas o nome mesmo é esse. Que tal? Então teu pai era um homem que é bem conhecido na região, que também negociava com cavalo, né? Só com cavalo. Só com A cavalo. vida inteira, toda a vida, todo o patrimônio que ele deixou para nós aí de herança, feito a casco de cavalo. Olha feito só, gente. Na lida com os cavalos. E ele saía assim longe, ficava uma semana em campanha, longe de casa? assim? Ele, na verdade, ele pegou em um restinho das tropeadas, né, dos tropeiros, puxava gado para um lado, para outro, cavalo, mas foi um resto só, quando ele era solteiro ainda. Aham, Depois foi acabando, cada vez diminuindo mais. aham. Aí ele fazia as tropeadinhas dele, mas coisa assim, pelo nosso lugar aí, vendendo cavalo até Agudos do Sul, a região metropolitana inteira de Curitiba, na verdade, onde eu vou, ele posou, ele pernoitou com tropa, então, negociando. Eu ando longe de caminhão, às vezes com o caminhãozinho, eu vou bem longe, Aham. e acho um lugar bonito, diferente, nem imagino, dali a pouco uma pessoa me fala, teu pai esteve aqui. Olha só, gente. Meu pai parava aqui, teu pai negociou com fulano, com ciclano, com beltrano, então ele andou esse Paranazão inteiro por aí. E É um até homem- para fora também. Ele deixou uma história, um legado, olha só, Deixou um gente. legado. Eu tive no Uruguai uns tempos atrás, uns 3 anos atrás, na divisa, ali pertinho de Bagé, na divisa. E lá no Uruguai, eu com o Gilson Base aqui, que é um amigo nosso, que também o pai dele também era tropeiro. E lá no Uruguai encontrei um senhor lá que conheceu meu pai e negociou com ele. Eles vieram com tropa do Uruguai para cá, para Curitiba, o pai morava em Curitiba, e se encontraram com o pai e fizeram uns negócios ali. Então é interessante, né? A lida do cavalo não parece, mas conhece muita gente e o mundo do cavalo é grande. É grande, né? É grande. E o cavalo, ele faz parte da história do nosso Brasil e também de outros países da Europa, né? Justamente. Porque o cavalo antigamente não era apenas um animal assim para o uso do dia a dia. Fazia parte da família, da história, da família Exatamente. inteira, né? E fez Desbravou, parte. ajudou a desbravar e ajudou a humanidade inteira, né? Pelo que a gente vê nos livros, nas histórias por aí, né? Esse carro, por exemplo, essa carroça aqui, não é carroça, é um Phaeton. Ah, um Phaeton. Entregava bebida na Rua 15, no centro de Curitiba. Olha só, pessoal, olha só que arquivo histórico aqui, hein? Phaeton é uma carroça que entregava bebida na rua 15 de novembro, Em né? 1930. 1930, pessoal. Ele até tinha os emblemas, o pessoal mudou a cor, lá era laranja com os embleminhas da Cruz. Olha só, gente. Muita gente vai lembrar da Cruz, que era uma bebidinha de laranja. Tipo Quem já da tomou cor. refrigerante Cruz, comenta no canal, pessoal, olha só. Não, e veja só, o seu Mauri, ele manteve idêntico, né? Ela tá boa, ela é de mola, ela não é que nem uma carroça normal, ela é de Aham. madeira. Olha só, Ela é gente. bem macia. Ela chacoalha menos que o meu carro. Veja, essa macia mesmo, né? É bem macia. Olha só, e olha os detalhes, né, pessoal? Olha É, só. Ela é muito antiga. Ela tinha um toldinho aqui. Esse daqui é um toldo antigo, mas é de carroça, não é dela. É Aham. de carroção que o pai Ah, usava. esse é do carroção. É, do carroção daquela carroça antiga lá. Olha Eles usavam só. pra ir buscar porco lá em Mandirituba. E o carroção, ele era mais largo que as outras carroças comuns, Ele né? é uma A roda carroça também, né? dura, né? Como diz o nome, carroça é um carro de roça. Então ele Aham. era para puxar
mantimento, para puxar adubo, para puxar, trazer os mantimentos da roça, trazer milho, trazer batata, feijão, que trator raramente alguém tinha, né? Era muito pouca gente que tinha trator. Então a carroça foi muito usada. Aqui nessa região nós estamos com as propriedades aqui do falecido pai e essa minha, por motivo que aqui era um lugar que usavam muito cavalo. Usavam muita carroça. Tinha muito comércio para cavalo. Por isso que o pai veio para cá comprar as propriedades dele, porque ele achava um lugar que o pessoal dava muito valor em cavalo. Verdade. E de fato ele E se vendeu usava muito também para a carroça e o cavalo, né? Para Isso. vender mantimento na capital, que era Curitiba, né? Na época, né? É, o pai vendia muito cavalo. O pai comprava os cavalos dos padeiros, que já tinham troteado bastante, que era um cavalo já usado e troteando a vida inteira para entregar pão em Curitiba, e vendia para os colonos que usavam devagarinho depois na carrocinha de para levar mantimento da colônia, liderar o cara, Tomás Coelho, Passaúna, e entregar em Curitiba, onde era na Kennedy, na Avenida Kennedy hoje, como se fosse um Ceasa, um mini Ceasa. Era uma feira grande. Eu tive lá várias vezes com o falecido História, pai. pessoal. E lá eles levavam amendoim, quirera, milho, aipim, vários produtos que eles produziam e eram vendidos ali naquela feira, um dia por semana, toda semana. E o casalzinho sempre, o casal, a mulher para vender e o homem para guiar a carroça, tocar a carroça e fazer o comércio maior lá. Era muito interessante, era um movimento diferente dos de hoje. E o pessoal fizeram a vida. Os Coxiba, os Quinalto, os colonos, todos os colonos que eu conhecia que faziam esse trajeto, fizeram a vida, deram estudo para os filhos, compraram propriedade, e mais tarde compravam cavalo, renovando, carroça, tudo à custa do produto deles da lavoura. Era uma coisa muito interessante. Hoje, se você for para Curitiba vender mantimento, você nem chega lá por causa do movimento, né? E é perigoso dar um acidente até na estrada, é outro mundo. Eu peguei um pedacinho desse mundo antigo ainda. Não tô tão velho, mas lembro de muita coisa antiga. Você tá com quantos anos hoje, Mauri? Tô com 62. Tá novo, nossa, 62 anos, né? Mas eu conheci bem, acho porque eu gostava muito desde guri, então tá tudo na minha memória, gravado. Esse cara entregando bebida, você vê, falar de uma carroça dessa entregando bebida em Curitiba, é uma coisa que quase não dá para acreditar. E o carrinho que eu tenho ali com a caixa de pão, entregava pão. Olha só. Na rua, saía do Capão Raso, do Boqueirão, na verdade. Saía do Boqueirão e ia até a Água Verde, entregando pão. Era a linha do italiano que fazia essa linha toda, entregando pão e voltava à tarde. Tomava um chimarrão lá na casa do pai e ia para casa. Saía de madrugada, 3 horas da tarde, estava tudo resolvido a entrega dele. Então eram umas coisas diferentes, uma coisa interessante. Muito diferente. E mata uma curiosidade nossa, Mauri. Você é descendente de qual etnia? É italiano, português ou polonês? Nós somos tudo uma mistura. Tudo mistura? Misturado. Meu pai avós. Tinha sangue italiano, e criou-se com os alemães, mas ele tinha sangue italiano no sangue dele, italiano e caboclo. E a minha mãe, do lado da minha mãe, português e caboclo também. Olha só, gente. O meu avô, falecido José, era português, descendente de português, e era relojoeiro. Relojoeiro. E o meu pai, o pai dele, a mãe eram da roça, da lavoura mesmo. Mas o pai já largou mão da lavoura meio cedo e foi lidar com as criação. Ele queria fazer frete, e naquele tempo para fazer frete a primeira coisa que tinha que ter era um cavalo. É verdade. Então ele tirou o tempo do exército. Antes de tirar o tempo do exército ele já tinha um cavalo. Depois tirou o tempo do exército, veio para Curitiba trabalhar na Móveis Simo, que era uma fábrica de móveis. E ele fazia a venda, o comércio nas horas de folga do material que sobrava da loja de móveis, que era madeira. Não é que nem hoje, que era só compensado, né? Que é só compensado. Antigamente era durável por causa disso, né? Tinha muita madeira mesmo, sobra de madeira. E tinha muito fogão a lenha em Curitiba. Então ele vendia esse saldo das madeiras, o restante lá, o patrão dele dava para ele. E ele comprou um cavalo e um carrinho, um bateco, na verdade, nem era um carrinho que nem esses de hoje, era um bateco, roda de ferro. E ele entregava essa lenha. Então o bateco era com roda de ferro, então. O bateco é roda de ferro e o do pai ainda era basculante. Você tirava um pino na parte da frente e basculava a lenha na casa da pessoa. Travava de novo e ia carregar outra viagem. Na hora do almoço, às vezes ele me contava que ele fazia 4, 5 viagens de lenha, quando elas entreguinhas próximo da serraria, da fábrica. E no final de semana, daí ele aproveitava, ele vendia muita lenha. Ele ia estocando durante a semana os restantes de lenha, e o comércio era grande de móveis, era uma fábrica muito grande. Essa Móveis Simo, nós temos um balcão antigo ali que era da Móveis Simo. Daquela época ainda? Fabricado na Móveis Simo. 1950, 60 mais ou menos? Deve de ser, eu era guri, eu sou de 63,
Eu acho que até 1970 tinha muito comércio. E o pai, essa história do pai é bem antes que eu ainda. Eu era, acho que talvez recém-nascido, ou nem tinha nascido ainda. Ele já trabalhava desde solteiro. Antes de casar, ele já fazia isso. E me conta uma coisa, luz elétrica não tinha naquela época, né? Não, era só no lampião. Só na base do lampião? Lampião, vela. Os mais fortinhos da época, as pessoas mais de posse, tinha o tal do lampião a gás, o lampião a querosene, eram umas coisas diferentes. Não era nem a gás, era a querosene. Depois, muito mais tarde, quando eu já era rapazinho, existia o tal do liquinho. O liquinho era um bojãozinho pequeno, que algumas pessoas ainda têm hoje, com um vidro grande, né? O pai tinha um liquinho grandão e um menor. O grandão ficava na cozinha, e o menorzinho a gente bambeava para os cômodos da casa, onde precisava iluminar. Banho de bacia, era tudo muito diferente. Usava, né, a famosa bacia. Bacia para tomar banho. Banheira, essas banheiras que tá hoje dando água ali para os cavalos, era o artigo de luxo. Artigo de luxo, antigamente. O normal era bacia mesmo. Olha só. Era muito diferente, né? E me conta uma coisa, a comida antigamente era diferente da comida de agora, né? Também tinha bastante diferença, porque não tem essa facilidade que a gente tem hoje, como eu vim do mercado agora ali, vem tudo na sacolinha, embaladinho e tudo mais. O pai tinha sempre, como muita gente ainda aqui no nosso lugar aqui ainda tem, um porco gordo no chiqueiro, um boizinho engordando pro gasto, então carne sempre tinha, só que a dificuldade antigamente não tinha geladeira, não tinha freezer, então era charque, carneava um porco e fazia o tal da, hoje fala carne na lata, né? A gente derretia. Uma iguaria, né? Derretia a banha, guardava o torresmo, fazia umas mantas de torresmo grande, pendurava em cima do fogão, fazia salame, chouriço, e isso dava para muito tempo, sabia controlar. O povo comia bem antigamente, né? Comiam bem, era a carne boa. E a carne na lata era muito prática, porque você tirava aquela carne com a banha, você misturava com feijão, com arroz, ou qualquer outra comida, uma farofa, uma galinha. Era bem diferente, era tudo meio em casa, você raramente precisava ir até o mercado. O grosso da coisa você comprava uma vez por mês, que era algum mantimento tipo sal, um açúcar, uma coisa assim mais que precisava comprar, e o restante você tinha tudo em casa. Batata, um aipim no quintal, uma verdura. E que faz a diferença, né, então, pessoal? Olha só. O básico você tinha em casa, comprava pouca coisa fora. Hoje é tudo no mercado e de vez em quando a gente liga ainda pedindo uma pizza. Né? Então, é mais ou menos assim, né? É desse jeito. E me conta uma coisa, Maria, quantos irmãos que eram na casa do teu pai naquela época? Eu mais 5 irmãs. Ah, você mais 5 irmãs? Mais 5 mulheres. Então você é o único homem da casa, fora do pai? Mais velho da turma. Olha só. Aí sobrava tudo pra você, né? Dava uma brigarada boa, 5 mulheres. Sempre o mais velho que leva a culpa das coisas, né? Na verdade, até elas não me incomodavam, mas elas brigavam entre elas um pouco. Quando as mais novas vieram, né, davam umas brigas lá, mas eu nunca fui muito de encrenca, de brigar, apartava um pouco, mas deu tudo certo. Se criaram tudo tranquilo e faceiro, à custa dos negócios do pai, né, que era cavalo. Graças a Deus deu estudo para tudo nós, fez todo mundo casar e deixou um patrimônio grande. Você veja, o cavalo é um significado de importância na tua vida, né? E tem de tantos outros aí inscritos do canal que assistem nosso documentário do dia a dia, né? Pois é. E qual é a recordação que você tem à época que você morava com a tua mãe e teu pai? O que a tua mãe fazia para vocês comer de manhã cedo, assim? A mãe fazia, que eu faço até hoje. Às vezes eu levanto com aquela vontade, com saudade das coisas antigas que eu sempre tenho. É o tal de mipeva. Mipeva é uma coisa muito facinho de fazer. Eu já até ensinei para vários amigos que já comeram, tomaram um café aqui. É um bolinho de farinha de milho. Você põe numa tigelinha uma farinha de milho, um pouco de leite, sal, quebra um ovo junto, bate bem, põe uma banha de porco para esquentar numa frigideira ali e despeja, faz tipo uma massa. E aquela massa você despeja na banha quente e frita, ela frita rapidinho. É como se fosse uma panquequinha. É uma delícia, né? Vira ela para um lado, para o outro e come ela com um café preto. Eu gosto muito. Minha avó fazia isso aí, Maurício, acredita? Nossa, fazia isso daí. Então você conhece. Conheço, dava umas estouradeiras de vez em quando. Às vezes estourava, às vezes não estourava, né? Pouca gente E ela fazia diferente, ela fazia um jeito de uma trança, um jeito de uma rosca ali. Também dá pra fazer, daí você deixa ela mais firme a massinha. A mãe deixava ela meio bebidinha, a massa meio molinha, daí você frita, ela fica uma panquequinha. Agora, se você quiser deixar mais, tipo uma trancinha, como você falou, daí deixa a massa mais firminha, você molda ela e frita do jeito que quiser. Veja só.
E conta pra nós, Maria, quantos cavalos que você tem hoje que se negocia ao todo? Hoje eu tenho 26, mas às 26 vezes cavalos. às vezes tenho 40, às vezes tenho 5. Aham. Depende de como vai correndo os negócios. Que o pessoal procura bastante você aqui para adquirir animal e animal de qualidade, como a gente tá vendo, ó. Você veja, essa aqui é uma potranca, né? É uma égua crioula. Ah, uma égua crioula. É uma Olha égua só que crioula. lindo, pessoal. É uma égua crioula. A gente vê a qualidade do animal já no caminhar. O bicho já caminha com imponência, né? Tá se espreguiçando. Então, ó, espreguiçando. Aí é manso, olha só. A égua crioula. A gente vê a qualidade do bicho até no caminhar dele, né? Ó, a banheira, como o Mori comentou, essa aqui, pessoal, que o pessoal usava antigamente, olha só. Uma banha. Mas eu tenho meio de tudo, tenho cavalo de todo tipo. Tem esse aqui, por exemplo. Essa seu. é uma égua mestiça bretão, era de um amigo meu aí do Mato Preto. Ah, mestiça bretão. Bretão, ela é uma salada de raça. Aham. Ela Ah, o bretão é mesclado, então. Essa era misturada, bretão com quartililha e crioulo. Aham, Essa égua foi minha, ela ali arretia. aham. Ela já foi minha, foi da minha neta. Eu tenho uma netinha com 9 anos, que eu tinha 8 anos quando eu tinha ela. Aham, E ela gostava da égua dela, acabou caindo dela, que ela é uma égua meio ligeira, aham. meio brabinha, assim, meio sistemática, ruim de lidar com ela. Mas a minha neta gostava dela. E eu acabei vendendo para um rapaz do Peru, um peruano. Ah, um peruano. É, o Jorge. E agora, esses tempos, ele resolveu voltar pro Peru e me Uhum. vendeu ela de novo. Olha, voltou pra querência. E chegou aqui e a minha neta comprou ela de volta. Assim mesmo que ela tinha caído dela, então, mas ela gosta muito da égua. Ela acabou me dando um outro cavalo e me voltou um dinheirinho, que ela tem um dinheirinho dela guardado. E a gente negociamos com a neta. Olha só. É uma égua boa, uma égua forte. Bonita, né? É, ela E também a gente já nota a qualidade, a raça do animal. É. Já não bateu o olho, né? Mas a gente pega meio de tudo. Quem está negociando, eu tenho tudo quanto é tipo de cavalo. Tem os pé durinhos também, os cavalinhos de arreamento, Aham. que são os cavalinhos que os colonos hoje gostam mais. Uhum. Antigamente, essa égua aqui era pequena para os colonos. Aham. Hoje, Serviço da roça, né? hoje mudou Arado. muito, porque o colono que usa cavalo é só verdura, Aham. só coisa miudinha. E se for um cavalo muito grande, pisa na planta, no repolho, na cebola, em qualquer tipo de verdura. Tem que ser um cavalo, não tem nada que substitua ainda. Não Uhum. inventaram, com toda a tecnologia que tem, ainda não inventaram nada que faça o serviço de passar carpideira na batata. Às vezes, quando chove muito, o trator não pode entrar, a gente leva os cavalos. Aterrador na batata também, conforme o dia que vai aterrar, quebra tudo a batata, o trator não consegue fazer bem o serviço, se a terra estiver muito molhada, então os cavalos ainda usam. E na carpideira, para repolho, verduras em geral, que você não pode passar veneno, não usa o veneno, então ainda não inventaram nada que substitua o cavalo. Então, nesses tipos de serviço tem que ser cavalinho pequenininho, ou verdade. comunzinho, cavalinho miudinho e bem mansinho, que entra na carreira. Eu tenho os vídeos aqui que eu gravo sempre para mostrar para minhas netas. Ontem ainda estive em Campo Magro, Aham. negociei um cavalinho de carpideira para passar no repolho, o repolho já estava meio grande, e o cavalo tem que entrar na linha, seguir direitinho. E o bicho é cuidadoso, não pisa, ele né? não pisa. O cavalo aprendeu a trabalhar, ele vai pela linha direitinho, vira a volta nas pontas, cai de novo na outra linha. Então é uma coisa interessante. Ainda na data que nós estamos hoje, com tanta tecnologia, ainda o cavalo é muito útil na colônia. Ainda uso bastante. Eu vendo bastante cavalo para colônia. E aqui, que a gente tá aqui, pessoal, é Contenda, é a terra da batata, né? A capital da batata, foi né? capital da batata. Ainda tá como capital da batata, só que hoje já existe batata em tudo quanto é canto do mundo. Mas Aham. antigamente só tinha em Contenda quase. A região que produzia mais batata era aqui, devido à terra boa. Então produzia muita batata. E a batata daqui para Mato Grosso, para Bahia, para todo lugar do mundo aí, do Brasil. Para São Paulo ia muita batata. Aham. Hoje vem de lá para cá. E aqui tem muito pessoal que ainda tá no sistema antigo, né? Eu acho tão bonito, pessoal. Acho que tanta coisa antiga que tá voltando, né? Que voltasse os costumes do povo. Porque, gente, é uma coisa assim que se renova a cada geração. Para quem mora no sítio, Contenda, Quitandinha, nós filmamos o pessoal do interior. Sistema antigo, pessoal, Evado. Quem se criou no sistema antigo, hoje é gente de bem. E é uma coisa assim que... Aquele negócio de pedir a benção pro pai e pra mãe, né? É, exatamente. O respeito Quase que não existe tinha, mais. né? Eu acho muito bonito. Eu tenho um amigo meu em São José, ele tem quase a minha idade. E o pai dele era conhecido do meu pai, é meu conhecido, meu amigo de longa data. E ele chegou esse dia, ele está casado já com uma menininha no colo, e ele chega na cozinha e benção, pai. Pedir a benção pro pai dele. Então é uma coisa que vem de berço e é muito bonito. Hoje você não vê mais, isso é muito pouco.
Verdade. Bem pouco. E a Pouca benção, coisa. Deus te abençoe, é bom para quem pede e para quem também fala, profere essa palavra, né? Porque a Exatamente. palavra nunca volta vazia. Quando você deseja que Deus abençoe uma pessoa, volta para você. E Exato. volta em dobro, pessoal. Isso é É, muito importante. é importante, é bem bacana. E esse cavalo aqui, More? Esse cavalo é da minha neta também. Olha só. Ela tá com uma tropinha, ela tem 4 animais. Esse é um cavalinho baio, eu fiquei de um amigo de Mandirituba, o Pablo. É um cavalinho de laço. Um abraço pro Pablo. É, o Pablo é um amigão nosso que mexe com, tem uma escolinha de laço. Aham. E esse cavalinho era dele e a gente acabou fazendo um negócio por um outro animal, uma égua, que ele vem buscar daqui a pouco ela. Olha só. Vem, pai. E mansa, né? Ele é mansinho, esse Olha é o só. cavalo. Ele vai levar o cavalinho e vai trazer uma égua. Vai levar uma égua e o cavalinho já deixou aqui. Já deixou o bairro. Olha só o bairro. Ele é meio briguento, Ah, sim. ele tem ciúme do coxo. Não pode chegar perto lá que ele Que já dá. surra a estrela. Olha só. Passar um cabrestinho nele que ele fica aqui. Tá faceira aqui, olha só. E hoje em dia, que nem você comentou, né? Para quem ainda tá com a agricultura familiar, principalmente quem mexe com verdura, né? Hortaliça, né? Isso. O animal, assim, é essencial, né? É de E vital ainda importância, uso né? muito. É difícil um colono que plante verdura que não precisa de ter um cavalinho. Às Uhum. vezes quando ele não tem, ele empresta de um vizinho que tem. Porque Aham. volta e meia precisa. Não é sempre que ele consegue Uhum. fazer tudo sem o cavalo. Me conta uma coisa, amor. Aquela época, aqui em Contenda, você que se criou aqui no lugar, né? A gente bem sabe que médico era raro, né? Acho que ter médico aqui naquela época, né? É bem difícil. Como que o povo se virava, assim, quando alguma criança ficava doente, ou quando a mulher ia ganhar nenê? Parteira, né? Era parteira. Lá em Curitiba mesmo, eu morei lá, na época da infância, eu me criei lá até os 20 e poucos anos, acho que até os 20 anos, daí que eu vim para Contenda morar. Mas do lado da minha casa tinha a dona Anitta. O Uhum. marido dela é Aníbal Pires, falecida Aníbal Pires, e ela era dona Anitta. Ela era parteira. Ela fez o parto de 3 das irmãs minhas. Olha só. Era só gente. passar a cerca, já estava dentro de casa. Imagina. E teve uma das irmãs, a mais velha, a Mara, Aham. que a gente chama de Mara, essa complicou, a dona Anitta não deu conta. Uhum. Aí o pai foi correndo, era tudo diferente, né? Tudo difícil. Aham. O pai montou num cavalo, um tordilho negro que ele tinha, e saiu correndo pedir socorro pro meu padrinho. Porque o meu padrinho tinha automóvel, na época tinha um Jeep. Aham. E nós não tínhamos. Era o Willis? Era um Jeep Willis. Aham. E o pai montou naquele animal um dia de chuva bastante, noite, madrugada, correndo para pedir socorro pro padrinho levar a Mara, a minha mãe ganhando a Mara, pro hospital. Uhum. E a égua rodou, caiu com ele no banhado, ele conta sempre. E a égua caiu gemendo de um lado, ele caiu gemendo do outro lado. Imagina Levantou só. de novo, montou na égua e seguiu a viagem, correu, acordou o padrinho veio de pronto, carregou a mãe e levou para um hospital no centro de Curitiba. Na época só tinha lá. Daí a Mara disse que se esperasse mais 5 minutos atrasado, ela não ia sobreviver. O médico disse que tirou ela, fez o parto dela e pendurou ela pelo pezinho assim, pretinha, Aham. tava bem pretinha. Olha só. E ele bateu na sola do pezinho dela, isso contado pelo pai. Aham. E ela chorou. E daí o pai disse, ela chorou na mão do médico e eu chorava aqui no banco esperando. Aham. E escutei o chorinho dela. Então tinha as dificuldades, mas o povo se virava. Aham. Dava certo, né? Mas a maioria mesmo era tudo atendimento em casa. Benzedor, pessoa que benzia lá, o Pedrinho Pereira, um benzedor conhecido em Curitiba, um senhorzinho que faleceu com 100 e poucos anos. Olha só, mais de 100 anos, pessoal. Ajudou muito a pessoa. Benzia até criação doente. Uhum. Você não tinha a facilidade de dar um remédio hoje, que nem você tem para os animais, veterinário à disposição. Não existia, não tinha nada disso. Então, A base da fé mesmo, né? era tudo diferente. Então, um benzedor, uma pessoa prática no lugar, ajudava muito. Fazia umas garrafadas para um cavalo intoxicado, dava um remédio. Aham. Fazia um remédio que eu uso até hoje, o carvão com mel para uma cicatrização. Olha só, carvão com mel pra Para cicatrizar. cicatrizar. Essa égua, inclusive, eu passei ontem o carvão com mel. Ela machucou olha só, a pata no arame ali, Uhum. mas já está cicatrizando. Olha só. Aquela cicatriz ali está curando com carvão e mel. Carvão e mel, pessoal. Banha de porco também é um baita de um remédio, conforme o tipo da machucadura. Uma Uhum. machucadura que assou, queimou muito, a banha ajuda bastante. Só a banha de porco pura. Então tem muita coisa que o pessoal usava. O pai era muito prático nos medicamentos que ele fazia com as criação.
Então, antigamente a sabedoria do povo parece que era bem mais do que hoje, sem recurso, claro. A sabedoria, hoje o pessoal está muito avançado, nem se compara. Mas eu me refiro, se você largar um povo da cidade hoje no mato, eles não sabem nada do que o povo do mato antigamente sabia. Verdade. Né? Tinha muito recurso, muita erva. Tinha um Eu não conheço quase nada. E respeitavam muito também o ciclo da lua, né? Tudo. As madeiras que a gente desmanchou as casas velhas lá em Curitiba, era madeira cortada na época certa, nas águas, na lua certa, tempo de seca, o mês certo para cortar. Não tem caruncho as madeiras, coisa incrível. Uhum. E hoje você compra uma madeira conforme o jeito que você põe, dali meio ano já tem cupim bastante comendo a madeira. Verdade. Então era tudo diferente. O povo antigo sabia lidar muito com tudo, né? A vida deles era baseada na natureza. E eles tiravam o maior proveito possível da natureza. Seja medicamento, uma madeira para você fazer a tua casa, a planta para você sobreviver, né? Fazer uma lavoura. Verdade. Era muita sabedoria. Eu admiro muito a sabedoria do... E nós somos natureza, né, Maurício? Você veja, nós fazemos parte da natureza. Só que o ser humano perdeu essa essência. Hoje em dia, né? O povo da cidade, com o passar dos anos, o modernismo, a tecnologia, né? Eles estão esquecendo isso daí, né? Exatamente. A facilidade que tem, você não sabe alguma coisa, você procura na internet, que nem esses dias um bicho me mordeu aqui, caiu de uma árvore grande dessa, um bicho preto, caiu no meu ombro e me mordeu. E fez um abscesso ali, uma coisa bastante dolorida. E eu bati naquele bicho e ele seguiu voando. Eu pensei que era uma vespa, não era. Aí a minha netinha pequenininha, a menorzinha, eu tenho 3 netas, a de 6 anos, 5 anos ela tinha. Ela correu lá e falou para minha menina, tia Nani, veja no YouTube que bicho que é pretinho, antena de asinha azul, assim. Uhum. Então a criançada já está sabendo procurar as coisas no YouTube, na internet, né? Coisa incrível. É verdade. Então é o mundo, né? É a evolução e não tem como segurar, não tem como frear. E temos que usar justamente para isso. Ó, você veja, ela usou para algo muito importante e útil, né? Exato, tem as utilidades, claro. Eu às vezes me valho muito da internet também. A gente precisa de uma informação de alguma coisa que você está totalmente por fora. Ali consta algumas informações importantes. Tudo é importante, tudo é válido. Né? Eu brinco que a internet é que nem remédio, né? É a dose certa. Tem que saber usar. É a dose certa. Agora, sabendo o remédio, se você mudar a dose, vira veneno. Agora, que nem você falou, né? Souber usar, nossa, é de vital importância também, né? Até a lida com criação, a gente vê ali, tem muita gente inteligente, baseado lá nos americanos, no pessoal dos europeus em geral, que são muito ligados à criação, gado, cavalo, carneiro. A gente vê muita coisa ali que os antigos faziam aqui, e eles ainda praticam lá. Porque o cavalo e o gado, principalmente o cavalo e o gado, que são coisa assim que era muito importante nos tempos antigos, eles têm quase que uma linguagem universal. A mesma coisa que eu vejo lá o pessoal da Europa fazendo, praticando, o pessoal do mundo inteiro, às vezes, até no Japão, tem menos animal também, mas tem. Até a linguagem, o ou, por exemplo, do cavalo, ou. Ontem ainda estava assistindo um documentário, um rapaz da França, mesma coisa, ou. Para parar o cavalo. Olha só, um negócio só, né? Eu acho interessante isso aí. O cavalo é quase uma linguagem universal. Esse rapaz que atravessou dos Estados Unidos, ele fez uma viagem muito longa a cavalo do Brasil para os Estados Unidos, atravessou o Yellowstone, lá o parque Yellowstone, a cavalo, com 2 animais, e ele falou a mesma coisa, que onde ele parou, por onde ele passou, por motivo dele estar a cavalo, ele ter os cavalos dele, todo mundo atendeu bem ele. Olha só, gente. Ele disse, olha, até narcotraficante me ajudou. O pessoal tem empatia, né? Exatamente, pessoas da política, pessoas do interior, pessoas da cidade, todo mundo, é uma linguagem quase que universal o cavalo. Então é um bicho que conquista quase que todo mundo, né? Pouca gente que não gosta de cavalo. É uma coisa interessante. E é um animal muito importante, né? E eu vi que você tem um gado de estimação, eu vi que você tem um boi diferente ali, Mauri. Tem um Nelore. É Nelore? Que raça que é aquele Nelore? O Nelore é gado de carne, de corte. De corte? É, um gado de Mas corte. tem várias qualidades, parece que tem o Brahma e tem mais uma outra raça, né? Na verdade é o zebuíno. É o zebuíno. É, o zebuado que é diferente do outro. O Nelore é um só. O Nelore é um dos zebuados. Deixa ele aqui pra ele não brigar, cara. O Nelore é um gado de corte, eu entendo muito pouco de criação, né? Mas não tô aqui para dar explicação. Olha só. Lugar bonito aqui, gente. Mas aquela vaca é charolesa. Aquela charolesa.
Já tá vindo uma novilha Nelore, já viu nós aqui, tá vindo ali. Essa novilha, ela é filha de Gir com o Nelore. Ah, por isso que deu um gado dócil, Ela né? deu mestiçona, assim, mestiça de zebuado com zebuado. Aham. O Gir é um tipo de zebu e o Nelore é outro tipo de zebu. Uhum. Existe o gado europeu, daí que seria a charolesa e aquela red lá. É a Red Angus ali, Ela é pessoal. mesticinha, e a branca ali é charolesa pura. Ela é Ó, aqui tá chegando, E ó. essa aqui é mestiça Gir com Nelore e tem uma outra ali que é mestiça Tabapuã com Nelore. Ah, tá Tabapuã. Também é um gado zebuado. Venha, nega, vem. Olha só, estão vindo ali. Venha, tá. Ó, já conhece, ó. Vem, tá. Vem. Ó, essa aqui tem um pouquinho de Tabapuã. Aham. Essa mais branca. Olha só. Parece iguais assim pra olhar, mas ela é mais pra Tabapuã. Mais pra Tabapuã. É Nelore puro. E é o Zebu. Ele é Nelore puro e não é muito manco. É, não é muito bom, tá? Vamos ficar esperto com ele lá. Olha só. Vamos subir na mangueira aqui, pessoal. Olha só. Ele me conhece, mas Ah, te conhece? ele não é muito mansinho. Aham. Ele estranho, gente estranho, às vezes ele quer dar um carreirão. E Aham. elas são um doce de manso. São bem mansos, né? Eu vi ali na cerca. É, A hora que eu cheguei, ele já veio ali. Olha só. tá com carrapato. Tanto carrapato. Que show de bola, gente. E me conta uma coisa, Mori. Qual era o conselho que o teu pai falava pra vocês em casa, assim? Você com os teus irmãos, assim? Barbaridade. Muito conselho a vida inteira. Vida inteira, mas A ó, vida inteira. um dizer dele que sempre lembra. Ah, meu pai sempre falava isso, assim. Ah, o pai o pai tem umas coisas assim que até hoje serve pra gente. Ele era um homem praticamente analfabeto. Ele não Aham. sabia malmente assinar o nome. Ele assinava só malemar o nome dele e aprendeu a escrever. Tinha uma caligrafia linda, por sinal. Eu tenho uns garranchos, ninguém puxou a letra dele. Ele tinha uma letra desenhada e ele não sabia escrever muito bem, então ele botava mais ou menos abreviado do jeito que ele entendia. Se ele vendia muita criação e ele tinha uma caderneta que anotava tudo lá. Uma caderneta mulher da vaca, Que tal? Olha homem que do cavalo interessante. preto, Aham. mulher que vende batata e assim por diante. Os Aham. tipos dele. Mas ele era um homem muito sábio, Uhum. muito inteligente. Para a época dele, eu admiro meu pai. Eu não tenho nem um quarto da inteligência que ele tinha. Homem à frente do seu tempo. Tanto Ele. para negócio como para administrar as coisas dele, para cuidar das criação. Nunca teve empregado, sempre sozinho, mas sempre mantinha as coisas certinho. Por exemplo, tinha 10 casas alugadas. As casas dele em Curitiba, que tá lá os terrenos de herança nossa, até tá para venda. Então, hoje tá para venda, que ninguém mora lá. Então, ele tinha as 10 casas alugadas e tinha muita gente que queria alugar as casas. Às vezes ele não alugava. E Uhum. eu ficava impressionado. Às vezes a gente tava carpindo com um carrinho de cavalo desses ali, juntando o cisco e tal. Uhum. 3 casas fechadas, ele ia embaixo das portas das casas, tinha talão de água e luz para pagar. E ele se queixava para mim, assim, às vezes: meu Deus, tem que alugar urgente essas casas. 3 talão de água e 3 de luz aí para pagar de novo. Uhum. De repente entrou um carrão bonito dentro do terreiro, parou. Uhum. Um cara bem arrumado. Eu nunca esqueci um carro importado da Kia na época. Nunca tinha visto um carro tão bonito, vermelho. E um cara de óculos escuro, blazer, umas correntes de ouro na mão. Uhum. E uma mulher bonita do lado, uma loira com um brinco de ouro grande assim. E não disse bom dia para nós estava carpindo o terreiro ali. Uhum. Ele não falou nada, só baixou o vidro elétrico do carro. Queria falar com o proprietário. E falou, olhando para o pai olhou para ele e disse: o que se quer com ele? O pai também não disse bom dia. Ele disse: eu quero alugar um imóvel dele. Uhum. Aí o pai falou: ele não tá aí, ele tá viajando. E eu fiquei surpreso, meu. Agora, 20 minutos atrás, falou que tinha que alugar as casas urgente. Uhum. Aí foi até o carro, falou um pouquinho com o rapaz, ali uns 5, 6 minutos. Uhum. E eu continuei meu trabalho, que o pai não dava muita trela pra gente. Vamos cuidar do serviço. Vamos cuidar do nosso serviço, não se incomodar com a vida de ninguém. O pai sempre falava assim. Olha só. Aí disse: mas tá bom. Daí ele fez aquela conversinha com o rapaz e o cara foi embora. Aí quando o pai chegou de volta, como ele não era de dar muita satisfação pra gente, explicar muita coisa, eu perguntei, não me aguentei, eu disse: pai, mas o senhor falou agora mesmo que queria alugar a casa e o homem veio aí com um carrão bonito aí, o senhor não vai alugar? Não, rapaz, vigarista desse tipo aqui não aluga minhas casas. Olha só. Eu disse, mas eu pensei comigo: não, mas o pai às vezes chega a ser ignorante, né? Por que vigarista, né? Uhum. Daí, mas ele não explicou muita coisa pra mim. Não deu detalhes. Mas depois eu perguntei mais uma vez, tá? Ele falou: esse carro aí nem é. Eu falei: um carrão bonito, né? Ele disse: esse carro nem é dele.
Isso aí tá cheio de prestação, pagando prestação. Uhum. Um homem que precisa... Essa mulher também não é mulher dele. Isso aí é alguma namorada que ele tem por fora. Uhum. Um cara desse aí pra vir alugar uma casa cheia de joia. Não, acabou que não precisa se mostrar muito pra alugar uma casa. Uhum. Isso é tudo pra lograr os outros. Mas eu fiquei na minha cabeça que era implicância do pai. Uhum. E pra frente um pouquinho da nossa casa tinha a droga B. A primeira droga B que apareceu no Brasil, no Paraná, era lá perto de casa. O seu Nelson era o farmacêutico. Uhum. E era um farmacêutico que era diferente também, aquele tempo, como se fosse médico da família. Ah, entendi. O seu Nelson sempre estava atendendo ali, era amigo de todo mundo, vinha aplicar injeção em casa, trazer remédio em casa, e todo mundo se servia com ele. Era o único lugar mais próximo ali, era a farmácia dele que tinha recurso. E o pai tinha caído de um cavalo, machucou o ombro, estava meio com muita dor, acho que tinha machucado a clavícula. E era um domingo cedo, ele falou para minha irmã correr no Nelson lá e pedir para ele fazer uma injeção no pai, um domingo cedo. E ele chegou lá, o Nelson estava tratando as criações lá fora. Quando eu entrei para dentro de casa tomar um café, o Nelson estava aplicando injeção. E eu, quando fui levar um cavalo no pasto, perto da farmácia, eu vi o carrão do cara que veio alugar a casa lá na garagem do Nelson. Tava lá, eu disse, olha, o pai bobeou, não alugou a casa pro homem lá, o cara alugou do Nelson. O Nelson tinha uma filha que ia casar e fez uma casa bonita no pátio da farmácia. E a filha foi morar em outro lugar e a casa ficou fechada, mobiliada. Ele alugou essa casa para esse fulano. Tudo bem. Aí o Nelson aplicando injeção no pai ali. Isso já fazia uns 2 meses que tinha ser passado da visita do cara para alugar a casa. Aí o pai falou para mim, quando eu passei na sala da casa, assim, o pai disse, vai lá, peça pra tua mãe pra trazer um café pro Nelson. E o Nelson de guarda-pó, atendendo o pai de avental ali, de farmacêutico, de óculos e tal, fazendo um alquinho ali para dar injeção no pai. Eu corri pegar o café, trouxe com a bandejinha, umas bolachinhas, o café. Aí o Nelson falando, Doca, eu não sei como é que você consegue alugar tuas casas. Você tem tanta casa alugada. Como é que você faz sem imobiliária, homem do céu? Naquele tempo a imobiliária era muito raro, quase não tinha. Só lá no centro do Curitiba. Aí o pai disse, por que, Nelson? Eu aluguei a casa minha ali, a casa da fulana, acho que era Isabelle o nome da filha. Aluguei a casa da Isabelle que estava fechada para um vigarista. Aquilo já me deu um choque. Assim, já caiu a ficha ali. Caiu a ficha na hora, seu pai estava certo. O cara morou ali 1 mês e pouco, ali ficou me devendo, deu um cheque do mês adiantado, daí o cheque era de São Paulo, o cheque voltou, ele deu uma desculpa que deu um problema pela mudança dele na conta bancária, me enrolou mais um pouco, pôs um cheque maior, mais uns dias, e ficou morando por ali, vinha tomar chimarrão na farmácia, sempre sem trabalhar, tomando chimarrão, se gavando e falando que tinha empresa não sei aonde, e resultado, o cara me deu um golpe de 1 mês e meio de aluguel, e comprou um monte de coisa no meu nome, na localidade por ali em volta, que o Nelson era um homem de muito crédito, muito crédito. Então ele falava que era sócio meu da farmácia. Olha, tinha comprado a metade da farmácia. E comprou, na época lá, comprou umas máquinas lá, algumas coisas, tudo que ele pôde comprar, ele comprou no comércio e marcou no nome do Nelson. E o pessoal via ele junto na farmácia direto, tomando chimarrão com o Nelson, conversando dia e noite, achavam que era verdade. E ele com aquele carrão e bem arrumado, deu um prejuízo grande. O Nelson teve que pagar a conta no comércio local, perdeu 1 mês e meio de aluguel e ainda ele levou um monte de coisa de dentro da casa. Uns lustres bonitos, lâmpada, chuveiro, tudo que ele pôde tirar da casa, pôs no carro dele, anoiteceu e não amanheceu. Aí você fica lembrando da sabedoria dos antigos lá. Sabedoria mesmo, né? Teu pai é um homem que tinha muita sabedoria. 5, 6 minutos ele viu tudo isso. Percebeu tudo. E eu não, eu tava, nossa, o pai é implicante, o pai é ignorante, pra que não alugar a casa pro cara? Só porque o cara tem um carro bonito e tem pulseira de ouro? Meu Deus, mas E depois outras ocasiões que a gente via a sabedoria da pessoa. Então ele sempre falava... E no chegar também, né? Foi grosso, estúpido com vocês, né? Exatamente. Só tem que ter o mínimo da educação, que é o básico, né? Um pouco de humildade, mais humilde, né? A pessoa, quando precisa de alguma coisa, tem que ser um pouco mais humilde. Né? Ele era um tipo assim, meio soberbo, como se fosse muito rico, não tinha nada. Mas, na época, né? Mas como tem tanta gente boa hoje que tem patrimônio aí que você nem calcula, e é uma pessoa humilde, simples, chega aqui, às vezes até de chinelinha havaiana, um carro normal, e é uma pessoa de posse. Não quer dizer que todo rico tem que andar muito bem arrumado e cheio de joia. Não é ostentando, como eles dizem, né? Não precisa ostentar, nem todo mundo é assim, né? É verdade. Mauri, essa aqui é uma homenagem para você, do canal Simples e Campeiro, pela pessoa que você é de importância para essa localidade, que mantém as tradições, mantém o jeito simples e campeiro, né? E assim,
significa muito para tua família e para os teus vizinhos também. Porque pessoas como vocês estão em extinção no nosso Brasil e o trabalho do Simples e Campeiro é poder valorizar vocês. Mauri, Beleza. que Deus te dê muita saúde, Obrigado. muitos anos de vida. Amém. E eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para a família e para os inscritos do canal. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Pois olha, pessoal, a mensagem, eu não sou muito bom com mensagem, mas eu tenho o meu parecer, a minha ideia, que o pessoal, eu sempre valorizei muito o pessoal do campo, pessoal, porque eu amo o campo. Nasci e me criei na cidade, mas eu sou meio diferente das minhas irmãs e todo mundo, que quase todo mundo é urbano da minha família. Mas eu amo o campo e valorizo muito o pessoal do interior. Como o pessoal fala, às vezes até na TV, né, que é o celeiro do Brasil e tal. Eu, mesmo que não fosse o celeiro do Brasil, mas eu gosto da natureza, gosto de ver o povo do mato. Eu, quando eu saio para as colônias, às vezes mesmo como saí esses dias que não deu negócio, mas só de eu estar no meio desse povo do interior, de conhecer um pouquinho dos costumes do povo do interior, isso faz muito bem para mim, e eu queria muito que a minha família, meus netos, minhas netinhas estão chegando, a minha menina está esperando um bebezinho agora, vou ter mais uma neta, se Deus abençoar, logo mês que vem. Olha só, Deus abençoe. Amém. Então eu quero fazer força de me agarrar aqui na minha propriedadezinha que eu tenho mais um imóvelzinho pequeno aí, então ver se eu consigo deixar minha família aqui, colocada e entrosada com o pessoal do interior, que estão bem colocados, estão muito bem. É uma outra vida, como o pessoal fala. Às vezes eu estou negociando com o pessoal lá de Tocantins, de Minas, da Bahia, de Inajá, do Pernambuco. Até teve um senhor que parou uns dias aqui em casa, me comprou 2 cavalos, veio conhecer. Todo mundo fala, não é o fim do mundo o nosso lugar, mas todo mundo diz, você mora no paraíso, você está no paraíso, o teu lugar é muito lindo. Então a gente acaba, às vezes a gente tem uma coisa que você nem valoriza tanto, mas o povo vai te contando que é bom, que é bonito e que vale a pena. Então a minha intenção é de firmar o pé da minha família aqui, fazendo um ranchinho, que nem o pai fez com as casas dele em Curitiba, que era uma estrevaria, ele mudou para casa e alugou. Eu estou fazendo um ranchinho ali para colocar mais um filho meu aqui. Olha trazer só, ele lá de Campo Largo, seguindo os passos do pai, né? Não precisa seguir meus passos, mas eu gostaria que eles tivessem o zelo que a gente tem pelas coisas dos antigos, pelos costumes antigos, pela educação antiga, pelo sistema antigo, saber, não precisa voltar no passado, nada disso, não é se agarrar só no passado, mas que eles tenham dar o valor que eu dou nesse povo que fez o mundão à custa de pata de cavalo e à custa do suor, né, trabalhando e criando a família toda. Então é possível ainda viver em paz, tranquilo, num lugar mais retirado, com menos recursos. Então é isso que eu gostaria que elas pelo menos entendam, não que eles precisem viver do mato, mas que eles entendam e que conheçam o povo do interior, que é um povo que eu amo demais. Que lição de vida, gente. Muito. E que mensagem. Mauri, Deus abençoe. Amém. Olha só, muito obrigado. Nada. Pessoal, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha. Canal Simples e Campeiro, pessoal. Olha só, aqui é desse jeito.